muitas vezes as coisas vão acontecendo ou a gente deixa as coisas acontecer sem nem perceber, sem nem saber o que isso vai nos trazer. Então precisamos pensar, né? Será que isso está certo? Será que isso está na hora de fazer? Porque às vezes pode estar certo, mas não está na hora de fazer, né? Então acaba sendo errado. Então é importante a gente pensar, né? O que isso vai nos trazer no futuro? Será que isso vai nos trazer coisa boa? Vamos aprender a pensar o que isso vai nos trazer. Pelo menos aquelas coisas que nós deixamos acontecer, vamos pensar no o que isso vai nos trazer futuramente. E quando eu falo futuramente, não é só um futuro a longa distância, mas sim um futuro a uma distância curta. Só pensando assim é que podemos mudar as nossas ações e a partir daí é que vai vir as coisas boas. É que nós queremos coisas boas. Então, se nós queremos coisas boas, vamos fazer aquilo que vai nos trazer as coisas boas, né? Não podemos fazer coisas que não é tão certo, digamos, e só querer as coisas melhores, né? Então, vamos buscar as coisas boas, começando hoje, né? Agindo hoje. Então, eu trouxe aqui 5 passos que você não deve fazer. Quer dizer, na verdade, eu já trouxe esses passos antes. Que eram 5 passos, né? Cada um passo em um vídeo curto, né? Em um vídeo diferente. Em cada vídeo eu falei um pouco, né, sobre cada passo que eu trouxe. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso e dizer por quais passos você deve trocar. Quais ações. Então, os passos que você não deve fazer, que eu já dei em vídeo curto aí, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Um dos passos que você não deve fazer é fazer quando a criança quiser. Se você faz atividade para ela, ou quer fazer atividade para ela, né? Você mesmo elabora ali umas atividadezinhas para melhorar o estudo dela, ou você simplesmente ajuda ela nas atividades de casa, né? Ou manda, lembra ela sobre as atividades de casa. Por que você não deve fazer só quando ela quiser? Porque ela vai pensar que ela pode estar deixando para depois, né? Deixando para amanhã, deixando para outro dia, e vai ficar achando ali que dá para fazer outro dia, outra hora, na hora que ela quiser, e que não vai ter nenhum problema. É o que ela vai pensar isso, que não vai ter nenhum problema. O que essa criança vai aprender se você fizer quando ela quiser? Ela vai aprender a deixar para depois. Por isso, você não deve fazer só quando ela quiser. O segundo passo que você não deve fazer é fazer só quando você estiver com ânimo. Por que não fazer assim? Porque o ânimo, eu acredito que pelo menos na maioria das vezes, o ânimo ele só vem quando você vê resultado. Terceiro passo para você não fazer. Fazer só quando tiver tempo. Porque geralmente o dono de casa não tem esse dia que tenha tempo. Sempre a dona de casa, principalmente mãe, sempre vai ter o que fazer. Assim ela queira fazer. Ela sempre vai encontrar, se ela quiser, ela sempre vai encontrar algo para fazer. O que ela vai aprender se você fizer só quando tiver tempo? Ela vai ver que você não está dando importância ao estudo dela, né, da criança. E ela vai aprender a não dar importância também. 4 passos para você não fazer. Fazer quando você quiser. Tem pessoas que chegou a hora da novela, pronto. Diz logo assim, não, é minha hora da novela, não abro mão. Ou então tem pessoas que dizem assim, não, eu passei o dia cuidando, o dia lutando. Chegou a hora de eu assistir um pouquinho de vídeo, né, de vídeo curto, para colocar um sorrisinho no meu rosto, né. Aí tem também aquela mãe que talvez quer fazer quando quer, aí faz quando a criança estiver com sono, quando a criança estiver com fome. Isso vai ali atrapalhar na hora que tiver fazendo atividade. E vai gastar muito mais energia, né, dela. Vai perder muito mais tempo. Porque ela vai aprender quando você deixar para fazer, só quando você quiser. Ela vai aprender, provavelmente, ela vai aprender que ela pode fazer só quando ela quiser. E vai estar tudo certo para ela. É porque a mãe tá mostrando isso para ela. Então ela vai aprender também. E os 5 passos que você não deve fazer é deixar para depois. Que inclusive tudo isso que eu falei aqui é deixando para depois. Fazer quando a criança quiser, fazer quando você quiser, fazer quando você tiver ano, fazer quando você tiver tempo. Tudo isso é deixando para depois. E ela vai aprender a deixar para depois. E com tudo isso aqui, a criança também vai aprender a deixar a atividade acumular. Já teve momentos que eu deixei para fazer quando a criança quis. Já teve momentos que eu também não estava com ânimo. Já teve momentos que eu deixei para fazer quando eu terminasse de fazer alguma coisa. No caso, quando eu tivesse tempo, né? Já teve momentos que eu não queria fazer, então não fiz. Se você quer me assistir, não acumulou atividade ainda, mas
praticamente está começando a agir dessas maneiras, você não sabe o quanto ruim que é acumular atividade. Não sabe. Por isso estou aqui para alertar, porque eu já passei por isso. Eu sei o quanto ruim que é acumular atividade, principalmente se tiver daquelas atividades que demoram mais, tipo para fazer texto, para fazer pesquisa, fazer recorte, colagem, demora mais um pouco se você deixar elas acumular. Então, já tem essas atividades que são um pouquinho mais difíceis. Aí, juntando com outros, ou se juntar mais de uma dessas mais difíceis, aí vai ser ruim mesmo. Porque você vai perder muito mais tempo para colocar as atividades em dia, para deixar tudo direitinho. Por quais ações você deve trocar esses passos que você não pode fazer? O primeiro passo que você não deve fazer, você deve trocar por conversar com a criança. Esse é o primeiro ponto, né? Se você nunca tentou nada, esse é o primeiro ponto. Conversar com a criança. E muitas crianças, elas já vão ali fazendo a primeira conversa. Tem crianças que podem demorar mais, muitos vão ali na primeira conversa. Mesmo que não queiram, mas vão fazer porque entendem que deve fazer. Por exemplo, já teve dias aqui que meu filho não queria fazer, mas ele dizia, ai, tá bom, eu vou fazer. Entendeu? Ele não queria fazer, mas sabe que tem que fazer, então vai fazer. Às vezes ele disse até assim, ai, não queria não, mas eu vou. Entendeu? Então, precisa conversar com a criança. O que você deve trocar por fazer quando você tiver ânimo? Eu acredito que na maioria das vezes você só consegue ter ânimo se você ver resultado. Então, para você ver resultado, você tem que fazer. O que você deve fazer no lugar de fazer quando você tiver tempo? Deixar a louça de lado um pouquinho, deixar a casa de lado um pouquinho, deixar até a comida, né, de lado um pouco. Porque senão você não vai conseguir fazer tão cedo o que precisa fazer. O que você deve fazer no lugar de fazer quando você quiser, é fazer mesmo sem querer. Não tá com vontade, não, mas vá fazer. Não tá querendo, não, mas vá fazer. É assim que você vai conseguir fazer. E é assim que você vai conseguir ter resultado. É assim que você vai ter um futuro melhor, né? Muitas vezes a gente só quer fazer o que a gente quer, o que a gente tá com vontade. Mas não é bem assim. A gente tem que fazer o que precisa fazer hoje. O que você deve trocar por deixar para depois? Agir agora. Agir agora de alguma forma, com o que precisa agir. É fazer agora, é agir agora, do jeito que pode, do jeito que der, mas é fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.